hoje a gente vai aprender, então, sobre a descoberta e o que se tem de ideias sobre o que é uma espécie, já que a espécie ela é a unidade básica da evolução, né? A unidade básica de tudo que a gente estuda na biologia de sistemas, tá? Então, bora lá, que a gente tem o cara rock and roll das espécies, que é o Darwin. Então, ele vai estar aqui com a gente durante todo esse curso de ecologia aqui. Bora lá. Então vamos lá, vamos começar a tentar entender um pouco sobre como surge a definição de espécies, o que é a definição de espécies e por que ela é necessária. Eu tenho aqui dois organismos para a gente ver. Eu tenho essa mosquinha aqui, uma drosófila, mosquinha de fruta, e eu tenho aqui esse musgo, um musgo. Normal, aqueles que crescem em cima da árvore. Esses organismos, eles são diferentes, totalmente diferentes. A gente olha, parece até pergunta boba, assim, né? Cara, você tá me mostrando umas plantas e um mosquito, é óbvio que eles são diferentes. Mas se você pergunta para uma criança, por que isso é diferente? A criança vai falar, porque um é um animal e o outro é uma planta. Tá bom, mas por que a criança fala isso? Porque ela normalmente vê que os animais eles têm patinhas, esse daqui tem olhinhos, tem asinhas. Então ela olha e fala assim: ele tem umas partes do corpo que são diferentes desse outro aqui. E ele também se mexe. Então, assim, as pessoas normalmente levam em conta essas questões de movimento e também peças do corpo. Aí agora a gente passa um pouquinho para um outro organismo. Por exemplo, esse daqui. Se a gente compara um peixe com essa mosca, a gente tem o Nemo e a Drosófila. A gente fala, esses organismos são diferentes? Pô, eles são, mas eles são menos diferentes do que uma mosca de frutas e um musgo, né? Então, assim, o que faz eles diferentes aqui? Bom, eles são diferentes, mas agora a gente vê que os dois têm olhos, por exemplo, os dois se mexem. O que diferencia eles? Pô, esse daqui vive na água, e esse daqui voa, ele tem asas, então eles são claramente organismos diferentes. E agora, se eu mostro para vocês esse próximo slide aqui, ó. Esses organismos são diferentes? Cara, tem duas moscas as duas têm olhos, e as duas têm olhos vermelhos. As duas têm pelinho aqui nesse membro delas. As duas têm o mesmo número de patinha articulada. As duas têm asinha em forma de película. Então, assim, já fica muito mais difícil agora para a gente olhar e falar assim, será que são espécies diferentes? Será que são organismos diferentes? Pô, para mim isso é mosca igual. E, cara, na verdade, eles são organismos diferentes, sim. E isso tudo faz a gente perguntar, a gente hoje se interessa muito por diferenciar coisas. Cara, o ser humano, ele é tipicamente um observador e classificador de coisas. A gente ama fazer isso. Você passa na rua, olha assim, uma pessoa toda de preto, assim, fala, isso daí é gótico. Passa uma outra assim, nossa, toda de rosa, que patricinha. A gente ama observar e classificar coisas. E no passado, cara, não era diferente. As pessoas, é claro, não classificavam entre gótico e patricinha. Na real, o que a galera do passado gostava de fazer era classificar entre aves de rapina e aves que voam pelo meu castelo. Mas, enfim, eles adoravam classificar coisa do mesmo jeito. E quem que era essa galera que curtia classificar bicho, classificar planta, colocar tudo nas caixinhas? Eram os que a gente chamava de taxonomistas. Então, o taxonomista, ele é aquele que observa um animal, observa um organismo, né? Não vamos dizer animal, porque também pode ser de plantas, espécies vegetais e tal. O taxonomista é aquele que observa um organismo, ele identifica qual é esse organismo. Então, esse daqui, então, ele é um cachorro. Então, como é um cachorro? Ele vai identificar o cachorro, agora ele vai descrever. Cachorros, eles normalmente têm 4 patas, eles têm um focinho, ele tem orelhinhas e ele tem um rabo. Normalmente ele é peludo e ele gosta de ficar perto do ser humano, coisas assim. E aí, então, a partir do momento que ele identificou um cachorro e descreveu como é um cachorro, ele vai conseguir distinguir de animais que não são cachorros. Por exemplo, se eu vejo um pássaro, assim, voando no céu. Bom, se tá voando, já não bate com a minha descrição de cachorro, porque cachorro não voa. Então, cara, é isso que os taxonomistas faziam.
E o mais popular de todos, o pai da taxonomia moderna, é esse carinha aqui que eu estou mostrando para vocês, que ele é muito chique, o nome dele é Carl von Linné, mas como a gente é BR, a gente chama ele de Linneu. Vocês já devem ter ouvido, ou se não ouviram ainda dele, vocês vão ouvir falar um pouco nessa aula, e na próxima vão ouvir um monte. O Linneu, ele é o pai da taxonomia moderna, principalmente porque ele criou um sistema que a gente classifica e dá nome às espécies. Então, ele é super importante. Bom, mas como é que, então, esses taxonomistas, eles encontraram os critérios para separar os indivíduos? Imagine lá, os taxonomistas, no primeiro, quando surgiu a taxonomia, eles pensavam assim, putz, a gente precisa ter um critério bom para separar os indivíduos. Aí alguém pensou, putz, e se a gente usasse número de patas? Ah, quem tem 2 patas a gente classifica como um jeito, quem tem 4 patas a gente classifica como outro. Mas aí imagina que grupo gigantesco que é esse que tem 4 patas. Pode ter dentro disso cachorro, pode ter gato, pode ter vaca, pode ter cavalo, pode ter tudo que tem 4 patas. Isso não é um critério de diferenciação muito bom. Bom, então surgiram critérios específicos que os taxonomistas usam para definir os organismos, e dentro desses critérios a gente tem 2 tipos: os critérios diagnósticos e os critérios definidores. Por que a gente precisa ter 2? Por exemplo, faz de conta que a gente tem um bicho, uma borboleta, que é 2 borboletas, né, na verdade, uma é azul, a outra também é azul, só que a diferença entre elas, na prática, é que essa borboleta A, ela enxerga no escuro, e a borboleta B não. Então, esse é o critério que, de fato, define a diferença entre essas 2 borboletas. Esses são os critérios definidores, é a real diferença entre elas. Então, os critérios definidores, olha, todas as borboletas A, elas vão enxergar no escuro, e todas as borboletas B não enxergam. Então, esse é um critério, a visão no escuro é um critério definidor dessas espécies. Só que, cara, como é que você, por exemplo, você encontrou um fóssil dessa borboleta? Como é que você vai saber, cara, se uma enxergava no escuro e a outra não enxergava no escuro? Não tem como você saber. Então, o que os taxonomistas fazem? Na ausência de critérios definidores, para facilitar o dia a dia, também existem os critérios diagnósticos, que são tipo assim, putz, eu observei que alguns indivíduos dessa espécie de borboleta A, que é a que enxerga no escuro, também tem uns pelinhos aqui nessa patinha, que a borboleta, alguns indivíduos da borboleta B não têm. Então, putz, esse vai ser um critério diagnóstico, que é um critério que, por exemplo, se eu encontrar uma borboleta num fóssil que tinha uns pelinhos na patinha, a gente fala, muito provavelmente pertence à espécie A. Certo? Então, o critério diagnóstico é aquele critério que a gente usa no dia a dia, um critério mais palpável, um critério que não precisa de medições tão profundas, que chegam a nível de hábitos do animal, que servem para facilitar a diferenciação entre dois organismos. Enquanto que os critérios definidores são aqueles que, de fato, separam uma espécie da outra. Beleza? Show. Então, aqui eu dei só um exemplo na prática, né, para a gente entender um pouco mais sobre esses critérios. Então, por exemplo, a gente tem aqui essa espécie, a Nymphicus hollandicus, que é a calopsita, né? Então, qual que seriam os caracteres diagnósticos dessa espécie? Um negócio que a gente pode usar no dia a dia, assim, para identificar uma calopsita. Bater o olho, você já acha que é uma calopsita. Poxa, as asas com as penas brancas na ponta, aqui, por exemplo, as penas acinzentadas no corpo, a cabecinha amarela com esse penacho na cabeça, um círculozinho vermelho na face e um bico arredondado. Isso é um caractere diagnóstico, ou seja, o conjunto deles me faz pensar, pô, talvez seja uma calopsita. Mas, de fato, o caractere definidor que eu vou encontrar em todas as calopsitas vai ser, por exemplo, a presença de uma notocorda, porque ela é um cordado, a gente ainda vai aprender um pouco sobre isso, ou seja, ela tem uma coluna vertebral aqui, reprodução sexuada, ela
ela tem ovoposição, ou seja, ela bota ovos. Esse pássaro, ele tem hábito social muito elevado, ao contrário dos outros pássaros, ele tem convívio com humanos, e ele tem responsividade emocional no penacho, ou seja, quando ele está se sentindo ameaçado, ele ergue esse penacho. Quando ele está feliz, ele mexe o penacho. Então, esses são caracteres que, em conjunto, você não encontra em mais nenhum outro pássaro. É só exclusivo da calopsita. Enquanto que esses daqui, os diagnósticos, ajudam a gente a identificar calopsitas no mundo selvagem, mas não necessariamente são restritos a todas as calopsitas. Show? Então, bora lá. Outro jeito de caracterizar os indivíduos, além desses caracteres diagnósticos e diferenciadores, são as características. Bom, a gente já tinha, quando a gente estava diferenciando lá a mosquinha do musgo, a mosca do peixe, a gente usou muitas características morfológicas, certo? Ou seja, o peixe ele tem barbatana, as moscas, elas têm patas e asas. Então, assim, essas são as características que a gente vê. Então, nesse caso aqui da calopsita, quais que são as características morfológicas? É a cabeça amarela, é o penacho, o círculo, a cor das penas do corpo e a cor das penas da extremidade. Essas são as características morfológicas, as que a gente vê. Ao contrário, a gente também tem um outro tipo de características que os biólogos observam durante a classificação dos organismos, que são chamadas de características fenéticas. Essas características fenéticas, elas dizem respeito aos hábitos do indivíduo, muito além de só a forma deles. Então, no caso da calopsita, a gente pode falar que características fenéticas desse indivíduo são a sociabilidade, aceitar o contato humano, viver preferencialmente à beira dos rios e voar longas distâncias. Acho que deu para sacar bem, né? A diferença entre as características morfológicas, que são de forma, e as fenéticas, que são de hábitos, e também características fisiológicas, como, por exemplo, se alimentar demais e coisas assim. Show? Beleza. Então, o que eu fiz até agora? A gente fez até agora foi distinguir indivíduos ou definir o que é espécie. Até agora, eu ensinei para vocês quais são os caracteres que a gente observa e quais são os tipos de características que existem. Ou seja, eu dei para vocês ferramentas que os taxonomistas usam para distinguir os indivíduos um do outro. Mas, de fato, eu não falei para vocês o que é uma espécie. Então, a gente tem que se perguntar, como é que, dentre tantos indivíduos que a gente tem, ou seja, por exemplo, dentre tantos pássaros diferentes que a gente tem hoje, como que eu posso saber qual que é a diferença entre eles que é suficiente para que um grupo de pássaros se torne uma espécie diferente de outro grupo de pássaros? Como que a gente traça essa medida, essa linha? E como é que a gente mede para falar assim, nossa, esse valor aqui deu 2, então significa que essas duas espécies são diferentes. Ou não, entende? Então a gente tem que entender o que é uma espécie. E bora lá, então, discutir o que é, afinal, uma espécie. Bom, como tudo na biologia, tem treta, eu já falei para vocês na aula passada, cara, tem sempre picuinha entre cientistas. Então, vou contar várias histórias hoje também. Então, vamos começar. O primeiro conceito de definição de espécies é o conceito biológico de espécies, tá? Ele foi desenvolvido em 1963 por esse cientista aqui, que é o Ernest Mayr, mas como a gente é BR, eu vou falar Mayr, porque eu sempre falei Mayr o nome dele. Mas, bom, do que se trata o conceito biológico? O conceito biológico diz que as espécies, elas são grupos de populações que intercruzam e elas estão reprodutivamente isoladas de grupos deste tipo, outros grupos deste tipo. Cara, li, e quem que entendeu alguma coisa? Eu não entendi nada. Então vamos destrinchar essa frase para a gente entender o que significa o conceito biológico. Bom, primeiro, então espécies são grupos de populações, um grupo de animais que intercruzam. Bom, intercruzam, que eles são capazes de reproduzir, né, de cruzar entre machos e fêmeas. E estão reprodutivamente isolados de outros grupos deste tipo. O que significa, então, dizer que uma população está reprodutivamente isolada? Bom, existe esse conceito, que é o de isolamento reprodutivo,
que é o seguinte, por mais que esses animais, uma vez tenham sido parte da mesma população original, aconteceu alguma coisa, essa coisa pode ser uma barreira, tipo um rio que inunda de vez em quando, um pedaço da população migrou para outro habitat, ou que uma mudança genética simplesmente surgiu na população. Alguma coisa aconteceu nessa população original que fez com que algumas porções de indivíduos dentro dessa população começassem a ficar um pouco diferentes. Até o momento que eles ficaram diferentes o suficiente para não conseguir mais reproduzir com o outro. Isso caracteriza, segundo o conceito biológico de espécies, que se formou uma nova espécie, beleza? Aqui eu coloquei os tipos de isolamento reprodutivo, porque eu não lembrava se a gente discutia isso ou não nessa aula, mas eu coloquei aqui, acho que é um conceito um pouco mais complexo, que eu decidi não aprofundar muito, mas se alguém que tiver alguma dúvida, pode vir me perguntar, tá? Então, bom, a gente fez a tradução aqui do conceito biológico, então toda essa frase difícil do Mayr aqui significa que indivíduos da mesma espécie são aqueles que conseguem reproduzir, ou seja, se acasalar, e gerar descendentes férteis. E por que esse conceito ele é genial, assim, e muito útil no conceito da biologia de sistemas? Porque ele leva em consideração o conjunto de genes de uma espécie como motivo pelo qual elas são uma espécie só, sabe? Isso é muito interessante, porque a partir do momento que todos os indivíduos daquele local estão conseguindo se reproduzir, significa, e gerar descendentes férteis, significa que eles compartilham mais ou menos o mesmo conjunto de genes. Isso dá a ideia de que indivíduos da mesma espécie são aqueles que têm um pool gênico, ou um conjunto de genes, comum entre todos eles. Ou seja, eu vou até passar aqui para vocês verem que é isso que eu estou falando, é sobre esse último ponto. Ou seja, se os indivíduos da mesma espécie são aqueles que se reproduzem, acasalam e geram descendentes férteis, por quê? Porque como eles têm o mesmo conjunto gênico, quando a gente junta esse mesmo conjunto gênico, que é fruto de muitos anos de evolução para funcionar muito bem do jeito que funciona, o indivíduo que é gerado pela união desses dois conjuntos gênicos, ele tem um conjunto gênico que já é igual ao dos pais, então vai funcionar bem. Agora, imagina que tem um indivíduo de uma espécie aqui, né, de um grupo de populações que tem um conjunto gênico A, e um outro indivíduo de um outro grupo de populações que tem um conjunto B, porque eles estão reproduzindo nas populações dele. Se esses dois indivíduos com conjuntos gênicos diferentes forem acasalar, o que vai dar? Não vai dar certo. Por quê? Porque esse conjunto gênico aqui está acostumado, entre aspas, a funcionar no contexto da população A, enquanto que o conjunto gênico B está acostumado a viver, a funcionar no contexto da população B. Então, quando você junta, parece peças de um quebra-cabeça que não se unem direito. Por isso que indivíduos de espécies diferentes, segundo o conceito biológico, formam híbridos estéreis. Por quê? Porque o conjunto gênico dele não está programado para funcionar direito. Então, fazer a reprodução, que é uma coisa tão complexa quanto o pareamento de gametas e tudo mais, isso é demais para esse conjunto gênico que já está meio instável funcionar. Por isso, os híbridos são inférteis nesse contexto, tá? E aí, o conceito biológico, ele é muito interessante, porque além dele falar para você o que é espécie, que os organismos da mesma espécie são aqueles que acasalam e formam descendentes férteis, ele também explica por que existem espécies diferentes. Ou seja, nesse conceito, você tinha, então, organismos, todos eles são da mesma espécie, todos eles aqui, organismos verdes, né, para dizer que eles têm o mesmo conjunto de genes, estão se reproduzindo de boa, de boa, de boa, até que ao longo do tempo, putz, surgiu uma mutação aqui e esse indivíduo tem um novo pool gênico, um novo conjunto de genes, esse genezinho amarelo. Putz, e por consequência esse organismo, assim, ele não era tão diferente assim dos outros, né, ele ainda é uma bolinha amarela, ele conseguiu se reproduzir um pouco, assim, com os outros organismos, porque eles ainda, assim, têm um pouco de diferença no pool gênico, mas ele não é tão grande.
Ou seja, o conjunto dos genótipos encaixa mais ou menos, mas ainda encaixa. Só que, conforme esse indivíduo aqui está se reproduzindo nas próximas gerações, nossa, ele está aumentando em número a frequência desse gene diferente, até que, putz, o conjunto de mudanças foi tão grande que, ao invés de ele ser uma bolinha amarela, ele virou um quadrado amarelo. Ou seja, ele já é muito diferente dos outros organismos da mesma população. Ou seja, ele tem um pool gênico, um conjunto de genes tão distinto da população original que ele não faz mais parte dela. Então, ele passa a formar populações diferentes porque eles têm conjuntos de genes diferentes e não conseguem mais se acasalar e gerar um indivíduo, uma prole fértil, beleza? Então, aqui, eu dei aqui, já falei um pouco dos híbridos para vocês, né? Mas isso é uma coisa que às vezes cai em questão de vestibular, né? Para a gente ver os híbridos e até tentar justificar essa questão dos híbridos. Então, se vocês verem essa questão da égua, jumento e mula, é conceito biológico, por quê? Porque uma égua e um jumento, quando eles se cruzam, né? O que acontece? A gente tem a mula, e a mula ela é infértil. E, cara, se você pensar no conceito, no que o conceito biológico quer dizer, isso faz muito sentido. Porque, tipo, imagina os genes que tem uma égua. Putz, cara, é um bicho que ele tá adaptado a correr longas distâncias, ele tem uma musculatura incrível para saltos de energia e velocidade. E aí você cruza isso com outro animal que está adaptado a carregar muito peso, sabe, por longas distâncias. Ou seja, enquanto a égua está acostumada a esportes de tiro, assim, que ela precisa ir muito rápido e muita força, explosão, o jumento ele precisa de resistência. Então, vocês veem que são genes diametralmente opostos? E aí, cara, quando você junta, você tem a mula, que é um animal intermediário. Ele é bom para carregar, mas não tanto quanto o jumento, e ele é bom para correr, mas não tanto quanto a égua. Então, tá vendo como isso é uma instabilidade de combinações? Por isso esse bicho é estéreo. Beleza? E aqui eu também trouxe outros exemplos de híbridos, só para vocês saberem, e também porque eu queria trazer a foto do ligre, que é muito bonitinho. Então aqui a gente tem o zebralo, que é a zebra com cavalo, o tambacu, que é um tambaqui com um pacu-piranha, um ligre, que é um leão com tigre, e um leopon, que é um leopardo com uma leoa. Então, esses são híbridos também, todos eles são inférteis, e muitas vezes a gente vê que o ser humano ama fazer híbrido por interesse comercial, porque, tipo assim, no caso desse daqui, o tambacu é muito óbvio esse interesse, porque a gente tem o tambaqui, que é um peixe típico aqui da nossa região, com o pacu-aranha, que é um peixe gigantesco. Então, a gente faz um peixe adaptado à nossa região, que é enorme. Então, para pesca, isso daí é excelente. Né? Mas, enfim. Esse daqui são os híbridos, caso vocês queiram saber, tenham curiosidade, mas o mais comum mesmo é a mula, tá? Então, show. Conceito biológico. Agora a gente terminou o conceito biológico. Vamos passar para o próximo conceito de espécie. São conceitos, todos eles tentam definir espécies, e aí a gente vai depois discutir se existe algum certo, se existe algum melhor que o outro, tá? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. O conceito biológico, ele é o mais aceito pelos zoologistas, tá? Então, a maioria da galera usa o conceito biológico para definir espécie. Show. Então, bora para o conceito ecológico. O que diz o conceito ecológico? O conceito ecológico de espécie, ele diz que dois indivíduos ou mais, né, pertencem à mesma espécie quando eles compartilham o mesmo nicho ecológico. Ótimo! O que é nicho ecológico? Então, vamos ver o que é nicho ecológico. O nicho ecológico, ele é o conjunto de características e condições que permite a sobrevivência de uma espécie no ambiente. É tipo o papel ecológico dessa espécie no ambiente, ou seja, o que ela faz? O que ela come? Quais são os predadores dela? Qual é a função dela no ambiente? Por exemplo, alguns besouros, por exemplo, eles estão relacionados à decomposição de matéria orgânica. Poxa, a função deles no ambiente é reciclagem de matéria orgânica. Reciclagem de elementos vão ser importantes para a cadeia alimentar e tudo mais, que a gente ainda vai ver nas próximas aulas. Mas, só para a gente fixar, eu botei um exemplo aqui. Opa! Então, por exemplo, a gente vai definir nicho ecológico. 4 perguntas que a gente faz. Como que esse animal se alimenta? Como esse animal escapa dos predadores? Como que ele se reproduz? E qual que é a função dele no local onde vive? É basicamente de onde ele tem energia, quais são as ameaças para ele,
como que ele aumenta a população e qual que é a função dele, né? Para que ele está adaptado para contribuir com o ecossistema. É mais ou menos Globo Repórter. O que fazem, como vivem, o que comem, hoje, no Globo Repórter. Sempre se faça essas perguntas quando a gente está pensando em nicho ecológico. Então, aqui eu coloquei um exemplo da nossa gatinha aqui de casa, a Sheila. Como que ela se alimenta? Cara, a Sheila só se alimenta fazendo o quê? Ela precisa conseguir comida. O que ela faz? Fica miando atrás da gente até a gente ir lá pôr comida para ela e observar ela comer. Porque ela é uma lady. Como que ela escapa dos predadores? Os terríveis cachorros daqui de casa. Ela escapa neles porque ela impõe respeito, ela mia, ela fica com o pelo levantado, que parece que tem 2 gatos. Então é assim que ela escapa. Ela mia brava para eles, dá uns tapas neles e vai embora. Como que ela se reproduz? Bom, a Sheila é um animal muito sossegado, mas os gatos, o que eles fazem? Eles têm um miado típico para sinalizar a reprodução. Os hábitos deles, noturnos, também facilitam a reprodução. E a função onde eles vivem, bom, a Sheila, a espécie dela, está, em teoria, adaptada a caçar ratos, por exemplo, mas a Sheila, eu tenho certeza que a função dela está ligada aos faraós no Egito, porque a função no ambiente onde ela vive é ser adorada por todos os humanos. Então, é mais ou menos, nesse exemplinho aqui, como que a gente se pergunta sobre uma espécie. Por exemplo, um outro exemplo, agora não tão cheiloso como esse, as onças, por exemplo, uma onça pintada, como que ela se alimenta? Ela sai à noite na floresta, caça qualquer bicho que ela consegue encontrar, porque ela é o topo da cadeia alimentar, e é assim que ela faz. Como que ela escapa de predadores? Vive em cima das árvores, a própria pelagem dela ajuda ela a se disfarçar dos predadores. Como que ela se reproduz? Reprodução sexuada, ela encontra parceiros na época fértil. E a função onde ela vive? Bom, ela tem a função de proteger a prole, ela tem a função de ocupar aquele ecossistema que é muito grande, né? A mata onde ela vive é muito grande. Beleza? Então, aqui a gente tem o conceito de nicho ecológico. Então, beleza. Dois ou mais a espécie, ela então se trata de 2 indivíduos ou mais que pertencem, compartilham o mesmo nicho ecológico. Ou seja, são organismos que eles têm os mesmos predadores, eles se reproduzem da mesma forma, eles se alimentam da mesma forma, eles desempenham as mesmas funções onde eles vivem. Então, você pode dizer que eles são da mesma espécie de acordo com o conceito ecológico. Beleza? E aí também o conceito ecológico ele é muito interessante porque além de definir espécies pelo nicho que elas ocupam, ele também dá uma explicação de por que surgem diferentes espécies. Então, por exemplo, você tem aqui essa espécie, a bolinha verde, e o nicho ecológico dela é viver aqui dentro dessa caverna, ela ela tem predadores que são aranhas de dentro da caverna, ela se alimenta do musgo que está dentro da caverna, e a função dela é ocupar essa caverna e degradar uma rocha que tem dentro da caverna. Beleza. Aí, o que aconteceu? Puxa, uma das bolinhas verdes falou assim: nossa, ninguém pode me deter, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. E aí o que ela fez? Saiu um pouquitinho da caverna, ficou aqui na portinha. Ou seja, o nicho dela é muito diferente dos pais dela? Não. E esse é o ponto, é a transição. O nicho dela não é tão diferente dos pais dela, ou seja, ela vem um pouquinho mais para a luz, tá? Ela não consegue degradar tanto as rochas lá do fundo, mas ela ainda degrada as rochinhas daqui do começo. Ela é predada por aranhas? Um pouquinho, mas não tanto quanto os pais. E ela se alimenta do musgo que cresce lá dentro um pouco, mas tem menos musgo aqui fora. Conforme vão passando as gerações, essa bolinha amarela começou a se reproduzir, teve mais indivíduos que ocuparam aqui essa região para fora da caverna, até que ela se diferenciou tanto no habitat dela, puxa, ela viu que ela não precisava mais comer musgo, ela podia comer esse mato. Ela começou a ser predada não mais pelas aranhas, mas conforme ela vinha comer o mato, uns lagartos que viviam aqui no mato começaram a predar ela. E a função dela não era mais muito degradar rocha, porque nem tem rocha lá. A função dela agora é degradar matéria orgânica aqui. Então, entende como essa transição gradual, pelo fato de que a população migrou pouco a pouco para fora da caverna, ou seja, ocupando um nicho ecológico diferente pouco a pouco, gerou a diferenciação em 2 espécies totalmente diferentes? Essa é a explicação do surgimento de novas espécies de acordo com o conceito ecológico. Show?
E aí, aqui dentro do conceito ecológico, a gente também tem uma outra definição, que é a exclusão competitiva. O que diz a exclusão competitiva? Bom, se espécie é todo aquele organismo que ocupa o mesmo nicho ecológico, só pode existir no mesmo local físico, espécies que têm nichos ecológicos diferentes. Porque, cara, pensa bem, nesse exemplo aqui, das bolinhas verdes. Imagina que se surge uma bolinha vermelha aqui que também come musgo, também degrada pedra e também é predada por aranha. Ela vai competir com a verde, só uma vai viver, entende? A competição natural entre duas espécies com o mesmo nicho faz com que uma seja excluída, ou seja, só uma prevaleça. Por isso, para existir no mesmo local, as espécies têm que ter nichos diferentes. Elas podem até ficar dentro da caverna, mas uma tem que comer musgo, a outra tem que comer areia. Uma tem que ser predada pela aranha, a outra tem que ser predada pelo mosquito. Uma tem que degradar rocha, a outra tem que reciclar o ar da caverna. Entende? E isso foi uma teoria testada por esse pesquisador, o MacArthur, em 1958, quando ele observou a ocupação do mesmo pinheiro por 5 espécies diferentes de pássaros. E foi aí que ele observou, fez anotações e percebeu que, na verdade, eles se alimentavam de coisas distintas, eles reproduziam de maneira distinta, eles tinham épocas de reprodução distinta, eles tinham predadores diferentes, até por isso eles têm cores diferentes. Então, foi aí que ele viu que, poxa, esses passarinhos tão distintos, de espécies diferentes, conseguem ocupar o mesmo local justamente porque eles têm nichos diferentes, eles têm hábitos diferentes. Então, eles não competem um com o outro. Beleza? Show! E a gente também tem, então, agora o terceiro conceito. A gente já falou do biológico, do ecológico, agora a gente vai falar do fenético. O conceito fenético, ele diz que a espécie é um conjunto de indivíduos que têm características fenéticas, lembra que a gente falou, que são fisiológicas e comportamentais, semelhantes e diferentes das características de outro conjunto de indivíduos. Ou seja, se você olha, cara, lembra que a gente falou da calopsita? Que os características fenéticas da calopsita eram: ela voa muitas distâncias, em alta altitude, ela sempre está cercada de humanos e tudo mais. Essas eram as características diferentes fenéticas da calopsita. Bom, então todos os animais, segundo o conceito fenético de espécies que voam alto, voam bastante, se aproximam de humanos, também são calopsitas. Essa é a definição do conceito fenético. Então, os hábitos comportamentais e fisiológicos fazem semelhança entre indivíduos, fazem com que eles sejam da mesma espécie. Antes do conceito fenético, só para vocês pegarem um pouco da história dessa definição, que é um pouco menos usual entre os biólogos, porque tem muitas contradições, como eu vou falar mais para frente. Antes disso, a gente tinha um conceito tipológico, ou também chamado de morfológico. Porque antes a gente tem, para definir uma espécie, a gente seleciona um organismo chamado de tipo, que é o organismo que ele, em tese, vai ter todas as características, um exemplo de todas as características da espécie. Então, segundo esse conceito tipológico, é da mesma espécie todo mundo que for igual ao organismo tipo. Mas essa questão é um pouco problemática, porque imagina se o organismo tipo da espécie humana é a Gisele Bündchen. Eu não sou humana, eu não tenho nada a ver com ela. Então, cara, esse é o problema. Justamente, eu vou falar mais para frente, mas agora eu já falei, né? Vou continuar falando, não consegui me aguentar. Esse é um conceito, a presença de organismo tipo é um conceito não darwiniano. Porque vocês vão ver que Darwin, ele trata a natureza, as espécies, como fruto da diversidade. Então, Darwin prevê que entre a mesma espécie você tem um pouco de diferença. Então, não faz sentido você ter um organismo tipo, um organismo padrão, de acordo com que todos os outros têm que se adequar. Entende? Nenhum organismo da espécie vai ser igual. Então, esse é o problema dessa definição. Então, veio o tipológico, o fenético, e mais recentemente a gente tem o conceito fenético numérico. Por quê? Começaram a surgir taxonomistas estatísticos, que eles colocam a estatística junto com a taxonomia, para tentar encontrar equações que definam e consigam explicar essas características dos seres.
Então, o conceito fenético numérico, ele diz que a espécie, ele é um conjunto de indivíduos que tem discriminação fenética o suficiente. Quando tem palavra suficiente, está relacionado com significante. Então, quando você faz um teste estatístico para ver se aquelas características são parecidas ou não, de acordo com a significância, né, que você está usando no teste, você vai conseguir falar que, tá, é a mesma espécie, tem as mesmas características fenéticas ou não. Não tem, beleza? Então, aqui é o que eu falei para vocês, o conceito fenético, ele é antidarwiniano, porque ele usa essa espécie tipo, e ele também não explica, ao contrário do conceito biológico e do conceito ecológico, ele não explica o surgimento e a diversificação das espécies. Ele só assume que as espécies existem, que elas têm essas características fenéticas, e a partir das características fenéticas, ele consegue diferenciar esses organismos. Ele não explica como surge, só assume que surge, tá? Beleza. E aí, por fim, a gente tem um último conceito, que é o conceito filogenético. Esse é um conceito bem interessante também. Vai parecer super confuso, mas a gente já vai destrinchar. Bom, segundo o conceito filogenético, a espécie é a menor agregação de populações sexuadas ou linhagens assexuadas que é diagnosticada através de uma combinação exclusiva de modos de expressão dos caracteres nos indivíduos comparáveis, que alguém entendeu alguma coisa? Isso é muito complexo, então vamos por partes. A representação do meu estado mental ao ler essa frase é esse monte de interrogação. Então vamos falar sobre filogenia, né? Conceito filogenético. Ai, meu slide está com um ecológico aqui, depois eu vou corrigir, mas é filogenético, tá, galera? Deixa eu só ver se os próximos estão. Não, só esse que eu. Então aqui é conceito filogenético. Para a gente entender o conceito filogenético, vamos falar sobre filogenia. O que é uma filogenia? Uma filogenia, né, uma árvore filogenética, que é como esse exemplo que eu trouxe aqui, é o jeito que a gente usa para caracterizar e classificar os organismos de acordo com as relações de descendência e ascendência, ou seja, quem são os ancestrais desse organismo e quem são os descendentes, a prole que foi gerada a partir dessa espécie. Certo? Isso é uma ideia bem darwiniana, vocês vão ver na disciplina de evolução como que isso surge e tal, mas eu só trouxe aqui para a gente poder discutir o conceito filogenético. Também vocês têm a sorte que eu não dou a parte de animais, porque eu ia falar de dinossauro toda hora, então aqui eu trouxe o surgimento, esse braço aqui da dinossauria, que é a crocodiliforme. Então aqui, o que acontece? A gente vê como que esses saurídeos aqui, que depois terminam com os crocodilos, como que eles se relacionam, como que essas espécies, cada raminho aqui, né, cada clado que a gente diz, cada braço dessa árvore é uma espécie, a gente consegue entender, pela filogenia, como que essas espécies estão relacionadas, ou seja, nossa, a Protosuchia aqui, a Protosuchus, ela é bem aparentada a Coloradicsucus, enquanto que ela é muito, muito, muito distante a Eusuchia aqui, que são os crocodilos modernos. Então, e ela está muito distante justamente porque, olha, a gente vê quantos passos evolutivos, né? Cada nozinho dessa árvore, cada diferenciação de ramos dessa árvore significa uma característica nova que surgiu. Então, cara, olha a diferença entre essa espécie e essa daqui. São muitas características que surgiram. Então, elas são muito diferentes, são grupos de populações muito diferentes. E é justamente isso que o conceito filogenético quer dizer. Então, com todas essas palavras difíceis, ele quer dizer que uma espécie é a ponta de uma filogenia, ou seja, uma pontinha aqui da árvore, que é o menor grupo de organismos que compartilham um ancestral comum e que pode ser distinguida de outros organismos. Então, aqui, ó, por exemplo, a Protosuchia que a gente estava falando, é o menor grupo de organismos, ou seja, ele está aqui na ponta da árvore, que compartilham um ancestral comum, que está aqui, e características também comuns entre eles. Beleza? Show. E agora vamos para a parte de inconsistências. Porque, assim, a gente tem muitas espécies na natureza. A natureza ela é muito vasta e, como a gente falou na outra aula também, é muito difícil para a gente pegar as coisas da natureza e colocar em caixinhas. Falar assim, não, a partir daqui é uma coisa, antes disso é outra. Porque a natureza não funciona assim, a natureza é contínua, ela é muito mais um gradual do que início, fim. Então, vamos ver aqui agora algumas contradições, algumas dificuldades para a gente explicar as coisas. Vamos lá.
Eu mostrei aqui essa foto dessas duas moscas no começo da aula. E eu pergunto para vocês, eles são a mesma espécie? Cara, se alguém que concorda e que do ramo do conceito fenético de espécies, ou seja, que são aqueles que têm as mesmas características fenéticas, vai olhar e vai falar, claro que é a mesma espécie. Olha aqui, cara, a morfologia é muito parecida, eu vejo que as duas voam, elas ocupam o mesmo lugar. Só que, cara, não são a mesma espécie, são espécies diferentes. E isso é uma das limitações do conceito fenético. Ele tem dificuldade em lidar com essas espécies que a gente chama de crípticas, que são as espécies que a gente não tem diferenciação na morfologia externa. A diferença entre essas duas espécies de drosófila aqui é no aparelho reprodutor interno. Então, para você ver isso, você tem que abrir o bicho e tudo mais. Então, o conceito fenético não aborda, por exemplo, a diferenciação entre essas duas espécies. Outra coisa que é muito difícil para o conceito fenético. Um biólogo, por exemplo, que concorda que está tentando analisar essa imagem de acordo com o conceito fenético de espécies, vai olhar e falar assim, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 espécies diferentes. E aí a gente faz testes genéticos e fala, cara, tem uma só. Todas essas borboletas que têm padrões super diferentes de morfologia aqui são uma espécie só, porque essa é uma espécie politípica, ou seja, ela tem muitas morfologias, mas é uma espécie só. E isso está relacionado ao habitat que elas ocupam também. Então, o conceito fenético, quando ele olha só para as características fisiológicas e comportamentais e também morfológicas dos indivíduos, ele falha em explicar tanto as espécies crípticas, que são aquelas que você tem morfologia similar e alguma coisa que as diferencia que não dá para ver olho nu, quanto as espécies politípicas, que são aquelas que são a mesma espécie geneticamente, mas que têm morfologias muito distintas. Mas, é claro, nenhum modelo é perfeito, então até tu, o conceito biológico. Explica essa. Se o conceito biológico diz que mesma espécie são organismos que se reproduzem e geram descendentes férteis, como que você explica as bactérias, já que elas são assexuadas? Como é que elas vão se reproduzir? Elas se reproduzem por bipartição. Então, todas as bactérias pertencem à mesma espécie? Não tem fluxo gênico, entende? Por não ter reprodução sexuada, é muito difícil. A gente sabe que o fluxo gênico acontece de um outro jeito, mas se a gente levar em consideração o conceito biológico de espécie, a reprodução assexuada não faz sentido, porque você não tem parceiros para acasalar e gerar descendentes férteis, simplesmente porque esse não é o princípio da reprodução assexuada. Então, o conceito biológico de espécies falha em conceituar e definir muito bem entre espécies as bactérias e outros organismos se reproduzem assexuadamente. Outra dificuldade do conceito biológico de espécies é a seguinte, é olhar, por exemplo, para um tubarão e para um golfinho. Se um cara que segue conceito biológico olha isso e fala tipo assim, essas formas são muito similares. Por essas formas serem muito similares, elas devem compartilhar fluxo gênico. Então, elas devem ter o mesmo conjunto de genes. Mas não. Por quê? Porque tubarão, ele é um peixe cartilaginoso. O golfinho é um mamífero. Como é que você explica isso? São totalmente diferentes. Então, as formas similares sem fluxo gênico também são uma dificuldade para encaixar o conceito biológico. Então, agora, eu falei tudo isso para vocês, todas essas definições, e acabei de mostrar falhas nelas, vocês vão falar, nossa, mas, cara, os biólogos são uns confusos. Pô, vocês têm um monte de definição, vocês estão estudando natureza faz milhões de anos aí. A natureza existe há milhões de anos e vocês estão estudando natureza desde que existe o ser humano. Como é que vocês não chegaram numa conclusão ainda? E, cara, por que tem tanta dúvida e dificuldade para classificar as coisas na biologia? Na real, o negócio é o seguinte, como eu disse para vocês, a natureza, ela é um gradiente, ela não é um começo e fim. Por isso que, na verdade, não é uma falha que a gente tem tantas e tantas e tantas definições de espécie. Na verdade, ter tantas definições de espécie é uma coisa boa. Porque quando você olha para um sistema, o que você precisa fazer? Você olha para um conjunto de indivíduos, por exemplo, eu quero entender eles.
poxa, eu tenho que ver como eles funcionam, e como a natureza é tão diversa, eles podem funcionar, essas populações podem interagir de maneiras muito distintas. Então, para eu entender esse sistema, olha, eu tenho o conceito biológico, eu tenho o conceito ecológico, eu tenho o conceito fenético, eu tenho o conceito filogenético, eu tenho vários conceitos de espécie que eu posso olhar e falar assim, ah, tá, essa população, ela se encaixa melhor no conceito ecológico. Então, vamos definir ela de acordo com o conceito ecológico para a gente conseguir saber se tem alguma espécie em risco aqui, como é que eu vou conservar melhor. Enquanto que se eu definisse ela, por exemplo, pelo conceito fenético, às vezes eu poderia juntar animais que são de espécies diferentes, e quando você junta, por exemplo, tem uma população de animais que são muito parecidos. Na fenética, eles iam para todos a mesma espécie. Mas tem 40 de uma espécie e 10 de outra. Poxa, se você junta e vira 50, você fala, não, tá tudo bem com essa espécie. Mas, cara, tem uma espécie que tem 10 só. Então, ela está em risco. Você deveria estar conservando ela. E se você usou o conceito fenético para juntar tudo isso numa espécie só, você está ignorando uma espécie que precisa ser conservada. Por isso que é importante você ter conceitos diferentes, para você conseguir definir o seu sistema da melhor forma, de acordo com os dados que você tem desse sistema. Então, isso é muito importante. E conseguir definir um sistema é também muito importante, porque quanto mais a gente consegue separar espécies e conhecer espécies, a gente preenche uma página no livro da vida. Cara, existe a estimativa que, fora os micro-organismos aí que existem na Terra, a gente tenha mais ou menos 5 milhões de espécies. Isso é muito. Isso são muitas espécies. A gente conhece quase nada delas. E isso por vários vieses, mas para a gente entender a vida e conseguir criar hipóteses que sejam viáveis sobre a vida, ou conseguir resolver grandes problemas da humanidade em relação à conservação ecológica, em relação à cura de doenças, para a gente entender e modificar a vida, a gente precisa conhecer a vida como um todo. Então, usando esses conceitos e a importância da gente saber esses conceitos e a importância dessa aula como um todo, é entender que essas ferramentas de definição de espécies, elas ajudam a gente a cada vez escrever uma página a mais no livro da vida. E se a gente conseguir ter ferramentas o suficiente para fazer isso, a gente consegue um conglomerado de pessoas, de esforços que consigam finalizar esse livro da vida, para, enfim, a gente poder atuar sobre esse sistema de maneira a conservá-lo, preservá-lo e tirar dele todas as tecnologias que ele contém. Show? Então, só um spoiler aqui, na próxima aula eu falei desse cara, o Linneu, e eu falei que vocês iam ouvir muito dele. Cara, esse cara, ele era muito doidão, cara. Ele adorava definir coisas, eu tenho certeza que ele não ia se acostumar aos relacionamentos modernos, assim, ele ia ficar pra namoradinha dele assim, pô, a gente tá ficando sério, que amigo, ou a gente é namorado, não existe o meio termo. Então, esse era o negócio dele, pegar as coisas e colocar dentro das caixas. Então, vocês vão ver como que, na próxima aula, a gente vai falar sobre como que ele olhou para a natureza e falou, tá, e se a gente separasse isso num grupo grande, aí desse grupo grande a gente vai especializando em caixinhas um pouco diferentes, até que cada organismo, cada grupo de organismos da mesma espécie está na mesma caixinha. O que vocês acham? Eu acho que ia ser da hora. E foi isso que o Linneu tentou fazer, e aí ele criou o sistema de nomenclatura binomial, que está aí na ciência até hoje, é assim que a gente chama os indivíduos e distingue eles, tá? Então, a próxima aula vai ser show.